Boa noite, caros irmãos. O dia de hoje é uma quarta-feira, né? Dia 19 de março de 2025. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho de uma forma mais simples, resumido, que é a leitura de hoje, caiu para nós, né? Não julguemos as pessoas. É muito comum, é um hábito. Muitas vezes nós não pensamos e executamos isso como uma forma de comunicação normal dentro da nossa sociedade. Então, vamos à abertura dele e algumas mensagens simples, porque o Evangelho está exigindo isso de nós no dia de hoje. Essa passagem é muito interessante, porque ela exprime ainda um pensamento nosso e, ao mesmo tempo, é uma forma de nós acusarmos alguém. No caso de Jesus, na época, foi para testá-lo sobre a conduta. Então, é mais ou menos assim. Foi pego uma mulher em adultério e foi trazido aonde estava Jesus, né? Colocaram ela no meio daquelas pessoas e os outros ficaram praticamente sentados e chamaram o Senhor Jesus e disseram assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e, segundo as nossas leis, deve morrer apedrejado. O que o senhor tem a dizer? Então, fez uma pressão nessa época para ver a resposta e, ao mesmo tempo, condenar. E muitas vezes nós falamos situações, né, as mais diversas, até uma pessoa dar uma determinada resposta e haver, a partir daí, condenações, a demonstrações, ou seja, pressões. E muitas vezes essas pressões são injustas e julgamentos apressados. E aí o que aconteceu logo após? O Senhor Jesus, ele continuou com a cabeça baixa e escrevendo na areia, levantou e respondeu, porque as perguntas foram as mesmas várias vezes. Aí ele disse assim: quem entre vós jogará a pedra sem ter pecados? Então, quando ele deu esse toque, ele falou que todos nós, e ainda hoje, nós temos pecados ou erros, se é assim que temos que falar. E isso é nosso. Então, nós não podemos julgar aos outros e não olharmos para nós. Tem até uma outra frase, né, que diz assim, que nós olhamos uma areiazinha pequenininha nos olhos do próximo e esquecemos de olhar as traves que impedem as nossas visões. Ou seja, nós somos cegos, mas para os outros nós estamos bem vivos, enxergando bastante os defeitos das pessoas. E quanto é para conosco, nós silenciosamente não julgamos a nós. Na conduta kardecista é fazer a reforma íntima, porque com o mesmo peso que se julga, com o mesmo peso seremos julgados. Ou seja, novamente, uma frase, um axioma, uma mensagem que a vida responde
conforme nós agimos. E aí seguiu essa história. Um a um daqueles que queriam um julgamento severo foram saindo lentamente, porque Jesus tocou na ferida, no ponto-chave, apenas porque ele é um mestre. Ele sabe muito bem como é a conduta humana e como é o nosso pensamento. Não cai um fio de vossa cabeça sem Deus saber dessa existência. Todos nós somos observados pelo Senhor Jesus, tal a grandiosidade desse ser, mas ele não julga. Ele apenas dá as oportunidades para nós. E aí foi saindo os mais idosos, né? Que muitas vezes são os mais experientes, são aqueles dotados de algum grau de sabedoria na época, doutores da lei, filósofos, etc., e foram embora. E quando se viu, só tinha essa pecaminosa, né, ou pecadora, e o Senhor Jesus que continuou escrevendo na areia, mexendo com o dedo na areia. Ele levantou e perguntou para essa senhora aonde estavam as pessoas. E ela fez a referência que todos eles foram embora. E Jesus falou, sim, todos eles, ou seja, todos nós temos os nossos erros e não temos o direito de julgar as pessoas. O que julga mesmo é a consciência, irmãos. Hoje no Brasil nós temos um julgamento para tudo quanto é lado, né? Qualquer coisa que se faça, por exemplo, pode ir a julgamento, uma ofensa, um desentendimento de trânsito. Então as pessoas estão recorrendo muito à justiça espiritual. E muitas vezes a justiça física, que é onde nós estamos vivendo. E aí o Senhor disse para essa senhora, já que todo mundo foi embora, você também vai. E disse para ela, vá e não peques mais. Aí está a grande lição da vida, que nós olhamos para os outros e esquecemos de olhar para nós, e quando entra algum orientador, seja como for, né, muitas vezes um guia espiritual dentro de uma fraternidade, um orientador, um pastor, um padre, ele fala algo sobre a existência espiritual e diz, em parte, vai e não peque mais. Mas o que nós fazemos, irmãos? O que nós fazemos? Fazemos a nossa rotina, o nosso feijão com arroz. Voltamos a cometer as mesmas coisas. Então, eu vi um palestrante espírita falar, você fala sobre imortalidade da alma, reencarnação, coisas importantes, pluralidade dos mundos, a vida é imortal, mas qual é o melhor valor do ponto de vista divino? A reforma íntima. A reforma íntima é quando nós olhamos para nós e vemos que nós somos capazes, sim, de errar e que nós erramos e nós estamos num mundo de segunda categoria. Ou seja, nós ainda estamos iniciando a nossa jornada espiritual e muitas vezes somos incapazes de ter um bom relacionamento com a vida, com Deus, com o nosso próximo. Nós julgamos mais e evitamos fazer o bem. Então, tem muitas pessoas que querem ajudar e falam para mim, não tenho confiança se eu devo ou não devo ajudar. Ora, irmãos, que absurdo é esse? O relacionamento é cada um entre nós com Deus. Se alguém desviar, se alguém nos aborrecer, isso não deve ter
uma contrapartida de julgamento da nossa parte, ou nós falarmos um não. Nós devemos, como sociedade, como pessoas, como seres humanos, como indivíduos dentro de uma sociedade, como ser iguais perante as leis espirituais, ajudarmos uns aos outros. E muitas vezes esse julgamento que nós fazemos faz com que a pessoa seja menosprezada e muitas vezes ela não tem mais asas para voar devido ao julgamento, à imposição da tirania, né? Como se diz hoje, uma palavra muito comum, da ditadura, das coisas impostas. E muitas vezes dessas imposições não há verdade, o que é pior ainda. Eu vi, e tem pessoas que conversam muito comigo, as pessoas hoje estão falando qualquer coisa, sem ver, sem ter critério, sem fazer peneira, sem filtrar informações, aí joga no mercado, joga nas mídias, e isso é muito grave, porque nem tudo nos convém, não é isso, verdade? Então, muitas coisas podemos fazer, mas não nos convém fazermos. Olhemos essa leitura como um marco principal da nossa reforma íntima. É isso, irmãos. Então, o Evangelho hoje é simples, porque o livro é simples. Ele filtrou bastante, né? E foi direto na essência, que é a frase: não julgue para não sermos julgados no nosso futuro. Hoje eu conversei com bastante pessoas, né? A nossa terra brasileira está numa briga tremenda, imbriga as famílias, as pessoas, os centros, as religiões, o governo. Está havendo muita guerra, muito enfrentamento, muito terrorismo, muitas coisas graves acontecendo entre nós. E aí cabe ao bom samaritano, ao bom espírita, ao bom cristão, ao bom ser humano, começar a se unir com as pessoas boas e fazer com que esse padrão vibracional na Terra possa aumentar, possa ter um valor mais divino, um valor mais sério. Existem muitas mentiras soltas pelas nossas mídias, enganos não só pessoais, mas enganos coletivos, e nós devemos, sim, estar unidos ao nosso Senhor Jesus e também unidos aos nossos guias protetores, sobretudo aos nossos guardiães. Todo dia e toda hora e cada segundo é importante para todos nós. Não joguemos fora um tempo tão precioso quanto esse. Os evangelhos, né, eles afirmam que nós estamos passando por um momento único, que seja uma mudança de vibração de frequência planetária. E isso afeta a pessoa individual, as suas emoções, por exemplo, a sua energia, e também o seu corpo físico, através de gerar, por exemplo, alguns graus de doenças, incompatibilidade com o próximo, esse julgamento tão comum entre um e outro. Levantará a palavra numa família de 5, 3 contra 2 ou 2 contra 3. Eles estão dizendo que o momento é um momento de uma certa guerra, mas, na verdade, é um momento de ajuste espiritual. A porta abre e a porta fecha. Então, nessa transição que a Terra está passando, ela vai fechar a porta para todos os males e vai abrir uma porta para um mundo melhor para todos aqueles que fazem o bem e os benfeitores espirituais ou materiais. Nesse aspecto, irmãos, façamos o bem.
pensando única e exclusivamente no bem. Tenho lido muito junto aos médios da casa. Se tiver alguém que consiga chegar até o final dessa explanação, pense que a inteligência dada por Deus, que é um atributo, ela é ótima, ela é excelente e ela configura o bem que devemos fazer. Aqueles irmãos, irmãs, seja como forem, que não fazem bem, eles não usam a inteligência. E quem não usa a inteligência, a capacidade de errar é muito maior, porque não faz o bem. O bem traz a luz, irmão, aos nossos olhos materiais, aos nossos olhos espirituais. Eles trazem uma certa visão de calma, de paciência, de esperança, de uma vida melhor. Pode ser material, pode ser espiritual. Nós dormimos mais tranquilo, as dívidas espirituais vão diminuindo e as imagens que tanto nos perseguem são imagens ruins, pesadelos, sonhos, dificuldades, caminhos fechados, elas vão desaparecendo apenas quando nós fazemos o bem. Deus faz o bem para todos nós. É o bem por excelência. Jesus é o representante na Terra. Muitos irmãos do grupo poderiam estar unindo suas forças para entender o momento grave que nós estamos passando. Nada pode mover os irmãos da sua fé, da abertura do seu evangelho segundo o Espiritismo, se for o caso, dentro da sua casa e do seu lar. Nós estamos correndo perigo porque o astral mais baixo, negativo, a ignorância da Terra está tentando envolver as pessoas em prejuízo de seguir o caminho junto ao Senhor Jesus. Não parece nada, mas esse tipo de trabalho é sempre suave. É um envolvimento amoroso, uma voz suave, que nem um maligno conversa conosco. Eles não têm pressa, não, irmãos. Eles são armadilhas que colocam-se na frente de todas as pessoas para que ela, dentro lá da sua inocência, ela possa cair, dificultar e se desviar do verdadeiro caminho. A caridade e o bem são os caminhos principais que nos levam à verdade e principalmente a Deus. Quem quiser seguir o caminho de Deus verdadeiramente, faça a caridade. Fora da caridade não há salvação, seja pelo Espiritismo, pelo Kardecismo e seja pela Umbanda. Para quem trabalha nas áreas espíritas ou espiritualista, saiba, fora da caridade não há salvação. Então vamos cuidar da nossa alma, porque muitas pessoas não têm, digamos, fé, muitas pessoas não acreditam em Deus, mas fazem o bem. E muitas pessoas que são religiosas evitam fazer o bem. Então muitas pessoas perguntam, né, que como vai ajudar? Nossa, é tanta dificuldade na Terra que essa pergunta apenas gera uma dúvida, porque talvez essa pessoa, essa alma, não confie mais nas outras. Tenha confiança em si, tenha confiança no Senhor Jesus, tenha confiança em Deus. Faça a sua parte. Deus está olhando. Deus não está te julgando, mas os homens julgam e continuarão julgando até a porta se fechar. Fechou o julgamento e a classe daqueles espíritos ficam voltados a esse mundo, um mundo parecido com a Terra ou pior do que a Terra, pela evolução, enquanto aqueles que evitam julgamento,
que querem fazer o bem, a caridade, começa a transpor a porta das grandes dificuldades do nosso mundo. E é esses que avançam e é esses que vencem. Então, bola para frente, porque o Senhor Jesus é o nosso Pai. Bendito seja Jesus, o Senhor Jesus de Nazaré, Sananda, para quem acredita, para quem sabe do que é, o nosso grande mestre, o nosso grande Senhor, aquele que veio representar o Cristo cósmico aqui na Terra, o amor, que o que nos falta, o que está faltando ao mundo é colocar o amor em movimento. Que todos nós possamos dormir essa noite tranquilo, em paz, serenos. E se houver algum tipo de julgamento, olhemos para nós, procuremos então esse tipo de correção, e ao olharmos o nosso próximo, aquela coisa que muitas vezes vem lá de dentro, né? Um ranço, uma dificuldade, uma inimizade, produtos das dificuldades espirituais colocadas pela vida para que possamos vencer, nós olhemos essas pessoas e procuramos pedir perdão a Deus. Perdoar para sermos perdoados, amar para sermos amados e não julgar para não sermos julgados. Uma noite de paz e de serenidade profunda. E na vida terrestre, Deus possa ajudar todos nós, principalmente o Brasil ou a Terra de uma forma geral, que está balançando, causando essas dificuldades que nós sabemos, mas isso são momentos. Tudo passa. Os sofrimentos humanos vão passar e uma nova realidade está chegando na Terra e colocando os irmãos que estão abrindo seus corações para a luz, para a verdade, para o amor, estão incentivando a todos nós para ajudarmos os nossos semelhantes. Façamos o bem enquanto há tempo, porque diz a frase assim: haverá um tempo e depois meio tempo e outro tempo e depois não haverá mais tempo. Entenda como quiser entender.